igreja, graça e paz. De novo, quando prego, a equipe de louvor coloca essa música, Logo Eu. Tocou 2 vezes na igreja, as 2 vezes foi quando eu preguei. Tô de olho nessa marcação aí, para quebrar mesmo, né? E hoje a gente vai encerrar as 7 cartas das igrejas do Apocalipse. E que loucura é pensar o tanto que Deus já falou aos nossos corações através desse livro e que está só no começo. Tem uma longa caminhada ainda no livro de Apocalipse. Eu não sei vocês, mas eu estou bem animado com isso. E eu gostaria de começar pelo começo, voltar lá em Apocalipse 1 e lembrar, trazer à nossa memória aquela imagem do Cristo ressurreto, exaltado e glorificado. Entre os 7 candelabros de ouro, com as 7 estrelas na sua mão direita. Cristo entre as 7 igrejas, segurando em suas mãos os anjos das 7 igrejas. As 7 igrejas que representam todas as igrejas de todas as épocas da história. Ou seja, como diz lá no versículo 1 do capítulo 2, Cristo andando no meio da igreja. E com ela na sua mão direita ao mesmo tempo. Cristo no nosso meio, representando intimidade, relacionamento, e nós na sua mão direita, representando o seu senhorio, o seu poder, a sua autoridade sobre a igreja, assim como o seu amor, o seu cuidado e o seu sustento. Que imagem maravilhosa, Cristo andando no meio da igreja. Porém, aparentemente, tem uma igreja que fechou a porta para Jesus. Ele está lá, na porta, batendo, querendo entrar, mas ele está do lado de fora. Não há relação, não há intimidade com Jesus. E o que a gente vai ver hoje é que, mesmo assim, ele continua com a igreja na sua mão direita, sustentando, cuidando e amando. Nada saiu do seu controle. Ele está do lado de fora, mas ele continua segurando a igreja na sua mão direita. É sobre isso e não está tudo bem. A carta à igreja de Laodiceia é a carta mais pesada e forte entre as 7 cartas. Palavras duríssimas, expressões fortíssimas, que mostram a gravidade da situação, assim como a necessidade de arrependimento daquela igreja. Talvez devesse ser o Lucas aqui hoje, que ia falar mais bravo e dar bronca em todo mundo, mas hoje vai eu mesmo, um dia eu chego lá. E para entender as palavras de Jesus para a igreja em Laodiceia, é essencial a gente entender o contexto em que ela estava. Eu acho muito legal a quantidade de informação que a gente tem sobre as igrejas, sobre a cidade que elas estavam. Isso ajuda muito e faz toda a diferença na hora da gente interpretar o texto. E Laodiceia ficava, como a gente já falou, ali na região hoje da Turquia. Ficava, na época, chamava Vale do Lico, que se dividia em 3 regiões: Lídia, Cária e Frígia. Lídia, Cária e Frígia. Ela fazia parte da região da Frígia, sendo a cidade mais importante da região, que também contava com Hierápolis e Colossos. Então era Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Ela foi fundada por volta de 253 a.C. pelo rei Seleucida Antíoco II, que deu o nome da cidade em homenagem à sua esposa, que se chamava Laodice. Com o tempo, Laodiceia foi se tornando uma cidade muito importante, principalmente por conta da sua localização, porque 3 das principais estradas da região passavam por Laodiceia. Eu pensei em Campinas, passa Bandeirantes, Anhanguera, Dom Pedro, São Paulo nem se fala, né? Isso fazia com que o fluxo de pessoas naquela cidade fosse muito grande, inclusive de comerciantes. Isso contribuiu para que a cidade se desenvolvesse rapidamente, se tornando um centro comercial e bancário, e naturalmente ela foi enriquecendo. A cidade era conhecida pelo comércio também de uma lã macia e preta, com uma qualidade muito superior aos tecidos das cidades da região. E era também conhecida por uma famosa escola de medicina, onde se desenvolviam muitos medicamentos que curavam diversas complexas doenças da época. E o mais famoso medicamento que eles desenvolveram era um colírio, que era conhecido como pó frígio.
pó frígio da região da Frígia, que era uma doença que curava uma doença, era um remédio que curava uma doença nos olhos. Isso trazia ainda mais fama e dinheiro para a cidade. Laodiceia tinha apenas duas desvantagens, ou duas principais, né? Não deve ser só isso, mas marcantes. Ela ficava numa região propensa a terremotos. E ela não possuía nenhum abastecimento de água próprio. Ela não tinha abastecimento de água. Eles eram obrigados a canalizar água de outra cidade, que se chamava Denizli, que ficava a 10 quilômetros ao sul, por meio de aquedutos que deixava a água vulnerável às mudanças climáticas. E quanto aos terremotos, houve um forte terremoto no ano de 60 depois de Cristo. Não foi o mesmo terremoto que o Cris comentou semana passada, que atingiu a cidade de Filadélfia. Aquele foi por volta de 17 depois de Cristo. Mas o terremoto em Laodiceia destruiu a cidade. E eles se orgulhavam de dizer que eles reconstruíram a cidade sozinhos, com as suas próprias riquezas. Recusaram a ajuda do Império Romano para reconstruir a cidade. Eles se orgulhavam de dizer isso. Essa era a cidade de Laodiceia e havia uma igreja de Cristo ali. Isso posto, vamos ao texto, Apocalipse 3, no versículos 14 ao 22. Apocalipse 3, do 14 ao 22, eu vou ler na NVI. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O texto de hoje eu vou separar em 4 pontos, 4 partes. A primeira parte é o problema exposto, dos versículos 14 ao 16. A segunda é o problema aprofundado, no versículo 17. A terceira parte é a solução, nos versículos 18 e 19. E a última é as promessas, no versículos 20 a 22. O problema exposto, o problema aprofundado, a solução e as promessas. Começando pelo começo, pelo problema exposto. Mas antes, o versículo 14, ele traz algumas revelações sobre aquele que expõe o problema. Essas são as palavras do Amém. É engraçada essa expressão, né? Como se Amém fosse uma pessoa. Amém, como a gente sabe, significa assim seja. Como se fosse uma validação do que foi falado, ou uma aprovação do que foi orado em geral. E Jesus muitas vezes usava essa mesma expressão para dar validade ao que ele iria falar, não ao que ele já tinha falado. Essa expressão no grego aqui, ela é usada no versículo 14, é a mesma expressão que Jesus usa quando ele diz: em verdade vos digo. E aí ele faz uma declaração que a gente sabe que é verdade, porque é ele quem está falando. E aqui vai na mesma linha. Essas são as palavras do Amém. Em verdade vos digo. O que ele vai falar agora é verdadeiro, porque é ele quem vai falar. Ele é testemunha fiel e verdadeira, como segue falando lá no versículo 14. Jesus é a expressão exata de Deus Pai. Ele é
Como diz em Hebreus, ele é a testemunha fiel e verdadeira de Deus. Ele é soberano da criação, ele tem poder, domínio e sustenta toda a criação. As palavras dele são confiáveis. As palavras do Amém, aquele que é a verdade, daquele que é testemunha fiel e verdadeira, que é soberano da criação, são confiáveis. Prestemos atenção ao que ele diz. E ele diz no versículo 15, eu conheço as suas obras. Vocês devem ter reparado que em todas as cartas Jesus fala isso. Às vezes muda, varia um pouco a forma como ele fala, mas a essência é a mesma. Eu te conheço, eu sei quem você é. E para Laodiceia ele continua. Eu te conheço, e eu sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. O que isso significa? Certamente Jesus está falando daqueles que amam o frio e o calor. Um tema polêmico aqui na igreja. Melhor seria se você gostasse de 10 graus Celsius. Ou de 30 graus Celsius. Se você está em cima do muro e gosta de 20 graus Celsius, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Certamente não é isso. Na verdade, tem uma interpretação muito comum entre as igrejas sobre esse texto. Em geral, o frio é visto como algo ruim, o quente como algo bom. Seriam como níveis de espiritualidade. O quente seria aquele crente apaixonado por Jesus, o crente do reteté. E o frio seria o ateu de coração gelado, coração de pedra, que está totalmente distante de Deus. E o morno seria aquele mais ou menos que se diz crente, mas que na verdade o coração está distante de Deus. Ele diz ser do reteté no domingo, mas tem uma vida toda bagunçada durante a semana. Essa é a interpretação mais comum. E eu sempre fui ensinado assim. Quem dera você fosse frio ou quente, ou quem dera você fosse um descrente ou um crente verdadeiro. Mas como você é morno e vive na hipocrisia e na indiferença, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Muitos teólogos confirmam essa interpretação, e eu confesso que é uma interpretação possível. Eu não vou crucificar aqui quem acha que é assim. Afinal, quem sou eu para discordar, por exemplo, do John Stott? Ele defende isso, então está tudo bem. Mas eu tenho um probleminha com essa interpretação, que é pensando em Jesus afirmar: quem dera você fosse frio, quem dera você fosse um descrente. Isso me incomoda um pouco, e sempre me incomodou. Como assim Jesus prefere que eu seja um descrente, que o nega mesmo a uma pessoa mais ou menos que está ali na igreja, no convívio, que até vive nesse contexto, mas que o coração está distante dele? Eu até consigo aceitar isso, porque Jesus ele vê o nosso coração e ele quer o nosso coração. E se você está aqui, mas o seu coração está distante dele, não adianta de nada. É como se você fosse um descrente mesmo. Então seria melhor que você assumisse logo a sua descrença. E pensando bem, estudando melhor esse texto, eu percebi que meu problema não é com essa interpretação em si, mas é com o foco que muitos pastores dão a esse suposto desejo de Jesus preferir que a gente assuma a nossa descrença e que a gente viva assim. Eu já ouvi diversas vezes pastores pregando esse texto e a conclusão foi: tome a sua decisão, é frio ou quente, não tem meio termo. Se não for quente, meu irmão, aqui não é o seu lugar. Tá errado? Não tá. Mas também não tá certo. Porque do jeito que é colocado, é quase que afirmando que viver uma vida descrente, fria, distante de Deus, porém sincera, é uma opção até plausível, viável. Ela é quase boa. Pelo menos você não está fingindo. Você não está indiferente, você tomou uma posição. Mas esse texto está longe, muito longe de afirmar uma coisa desse tipo. Não é um chamado à tomada de decisão sincera, mesmo que isso signifique se distanciar de vez de Jesus. É um chamado única e exclusivamente ao arrependimento. É sobre isso. E somente isso. E eu sei que os teólogos que defendem essa interpretação de entender que o frio e o quente como uma medida de espiritualidade, eles vão nessa linha do arrependimento e está tudo bem.
Mas, um dia, eu li esse livrinho aqui, chama Restaurando o Ardor Missionário, do Ronaldo Lidório. É uma pregação que ele faz sobre a igreja de Laodiceia. E aí a minha mente explodiu, assim, nossa, agora isso que ele falou aqui para mim faz todo sentido. Vale a pena ler, você lendo uma sentada, é pequenininho, as letras são grandes. Vale a pena ler tudo o que o Ronaldo Lidório escreve. Você, provavelmente, talvez você não conheça, ele não é um pastor famoso, ele não está na mídia com milhões de seguidores, mas vale a pena a história dele no livro, na tribo de Concombas, que tem um livro que chama Concombas, é uma tribo em Gana, na África. O que ele e a esposa fizeram naquela tribo é para acabar de ler o livro e se ajoelhar e dar glória a Deus pela vida desse homem e dessa mulher. Enfim, eu li esse livrinho, fui ler em outros comentários e percebi que outros tantos teólogos, também respeitados, como Carson, Osborne, eles pensam dessa outra forma. E eu estou deixando vocês curiosos, né? Que forma que é essa? Pode soar um pouco estranho agora no começo, mas eu prometo que eu vou explicar, tá? Quando Jesus fala sobre ser frio, morno ou quente, ele está fazendo uma alusão ao abastecimento de água da cidade de Laodiceia. Eu vou repetir. Quando Jesus fala sobre ser frio, morno ou quente, ele está fazendo uma alusão ao abastecimento de água da cidade de Laodiceia. Como eu falei no começo, Laodiceia era uma das cidades mais importantes e ricas da região, mas ela tinha um defeito de não ter abastecimento de água próprio. Já suas vizinhas, que também faziam parte da região da Frígia, Hierápolis e Colossos, elas eram famosas pelo exato oposto. Hierápolis, ao norte de Laodiceia, era conhecida pelas suas fontes de águas quentes. As águas termais de Hierápolis eram famosas por conta das suas funções medicinais e terapêuticas. Elas eram muito procuradas por pessoas com problemas ósseos, reumáticos, respiratórios, entre outros. Era um lugar de cura e terapia do corpo. Colossos, ao sul de Laodiceia, era ainda mais conhecida por conta das suas fontes de águas frias e puras. Os historiadores dizem que na entrada da cidade tinha uma placa que dizia lugar de refrigério. Era como um oásis na região, em especial nos dias de calor no verão. E Laodiceia era conhecida por não ter abastecimento de água nenhum. Esse elemento tão básico para a vida humana era algo que a rica e orgulhosa Laodiceia não tinha. Ela dependia de outra cidade, Denizli, para trazer água de lá. E nesse trajeto da água de Denizli até Laodiceia, por meio dos aquedutos, exposto ao sol e ao calor, a água chegava morna às fontes da cidade de Laodiceia. A água era também exposta a impurezas, e diversos escritos dizem que ela era imprópria para beber. Muitas vezes levando pessoas a passarem mal e a vomitar. Eu não sei vocês, mas as semelhanças são muito grandes com o que Jesus está dizendo aqui. Não dá para a gente simplesmente ignorar. Imagine um cristão na igreja de Laodiceia, esperando a água cair da bica para beber, e vem aquela água morna. E aí ele exclama, quem dera a nossa água fosse fria e pura como as águas de Colossos. Ou alguém que tem algum problema nas juntas, cadê o Raíssa? Vai lá numa água, tentar ver se tem alguma coisa, água morna, não acontece nada com ele. E aí ele exclama, quem dera a nossa água fosse quente, como as águas de Hierápolis. E aí no mesmo dia ele vai para a igreja e tem alguém lendo uma carta de Jesus dizendo, quem dera vocês fossem frios ou quentes, mas vocês são mornos, e eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Imagina o peso que isso tem para os cristãos daquela cidade, daquela igreja. Isso daqui para mim faz muito mais sentido. Frio, quente ou morno não é sobre 3 níveis de espiritualidade, mas é sobre a funcionalidade da igreja onde Deus a colocou. No caso, o frio não é visto como algo ruim. Pelo contrário, o frio e o quente representam algo que tem alguma função. E o morno não tem função alguma, ele é inútil.
Quando Jesus diz, melhor seria que você fosse frio ou quente, ele realmente deseja isso para a igreja. Que a igreja tenha alguma função naquele lugar. Que ela seja a luz entre os candelabros, que iluminam, que ela faça diferença ali onde ela está. Mas não, a igreja não tinha a função de trazer refrigério às pessoas que a procuravam como Colossos. E a igreja não tinha a função terapêutica de trazer alívio e cura aos aflitos como Hierápolis. A igreja de Laodiceia era morna, como as águas da sua cidade. Ela não tinha função alguma, ela era inútil, ela era indiferente ao lugar que a Deus a tinha colocado. Indiferente ao chamado de Deus de ser luz às nações. E a indiferença leva à paralisia total no serviço à obra de Deus. A indiferença leva à paralisia total no serviço à obra de Deus. E isso leva Jesus a declarar uma das falas mais duras de toda a Bíblia. Eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O verbo no grego dá a ideia de iminência. Eu realmente estou a ponto. Isso realmente está a ponto de acontecer. O problema foi exposto. A igreja de Laodiceia era indiferente, ela era inútil, ela não tinha função alguma. O problema é grave, porque Jesus não tolera a indiferença. E Jesus aprofunda ainda mais, ele vai no cerne da questão, e ele explica o motivo da igreja ter chegado a esse ponto. E isso nos leva ao ponto 2, o problema aprofundado. No versículo 17, Jesus falando para a igreja de Laodiceia, ele diz assim: você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Os membros daquela igreja poderiam estar pensando, ok, Jesus, você falou que a gente é morno, mas por quê? O que a gente fez? E Jesus explica e aprofunda o problema. Ele diz que aquela igreja ela era morna, indiferente e sem função, porque as riquezas dominavam o seu coração. Eles eram realmente muito ricos, e aquilo os escravizava de tal forma que eles se sentiam autossuficientes. Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Eles não cantariam, preciso de ti. Imagina uma igreja cantando, eu não preciso de ti, eu não preciso de nada. A escravidão da riqueza que leva a uma falsa sensação de autossuficiência. A falsa sensação de autossuficiência que leva a uma postura de indiferença. E a postura de indiferença que leva à paralisia, inutilidade, sem função alguma. Essa era a raiz do pecado da igreja de Laodiceia. Eles eram testemunhas fiéis não de Cristo, mas do espírito do seu tempo, da sua cidade. Eles eram orgulhosos das suas riquezas, assim como os cidadãos daquela cidade eram orgulhosos das suas riquezas. Eles se orgulhavam de não precisar de coisa alguma, assim como aquela cidade não precisou da ajuda de Roma para se reconstruir após o terremoto. Eles estavam completamente enganados, assim como o povo daquela cidade. Eles se orgulhavam por não precisar de nada, mas eles não tinham o básico para sobreviver, a água. Eles dependiam de uma cidadezinha que mandava uma água morna e impura para eles. A igreja se orgulhava por não precisar de nada também, mas ela não reconhecia que ela era miserável, digna de compaixão, pobre, cega e que estava nua. Não bastasse Jesus dizer que está a ponto de vomitá-los, ele ainda completa com essas palavras duríssimas: você é miserável, pobre, cego e está nu. Essas palavras parecem palavras aleatórias que Jesus escolheu para criticar a igreja, mas não são. Elas são palavras certeiras. Digno de compaixão para uma cidade que se orgulhava de não precisar da compaixão do Império Romano para se reconstruir. Pobre e miserável para uma cidade que se orgulhava das suas riquezas. Cego para uma cidade famosa pela sua escola de medicina e o seu famoso colírio que curava a doença nos olhos. E nu
para uma cidade famosa pela sua lã preta e macia, usada para a confecção de roupas. O ouro que eles possuíam poderia fazer deles ricos materialmente falando, mas não espiritualmente. Espiritualmente, eles continuavam pobres e miseráveis. O colírio que eles produziam não era capaz de curar a sua cegueira espiritual. As roupas que eles possuíam e os famosos tecidos de lã preta que eles confeccionavam não cobriam a sua vergonhosa nudez. Eles, na verdade, eram dignos de compaixão. Jesus vai na ferida, ele mexe no orgulho daquela igreja, ele toca em assuntos intocáveis, ele expõe o pecado deles e os traz à realidade, porque eles viviam numa ilusão. Mas Jesus os conhece de fato e de verdade, conhece as suas obras, os seus corações, os seus pensamentos. Jesus conhece tudo, todas as coisas. E ele não os deixa sem solução. Ele não é aquela pessoa que expõe um problema, vai embora, se vira aí. E assim a gente chega no terceiro ponto, a solução. Nos versículos 18 e 19, Jesus diz: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e para poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. É claro que Jesus não está falando aqui esse comprar como algo que eles poderiam materialmente comprar. Ele só está usando uma linguagem comum daquela cidade, que tinha um comércio muito forte. E o que Jesus está falando aqui é que a solução para o problema deles, para o pecado da igreja de Laodiceia, é Jesus. Não era o ouro deles que os tornaria ricos, mas o ouro de Jesus, refinado no fogo. Não eram suas roupas e tecidos de lã preta que cobririam a sua vergonhosa nudez, mas as roupas brancas de Jesus. Não era o colírio que eles fabricavam que curaria a sua cegueira, mas o colírio de Jesus. Somente o colírio de Jesus poderia fazê-los enxergar. Que coisa linda isso! O ouro de Jesus que nos torna ricos. As suas roupas brancas que cobrem a nossa nudez. O colírio que cura a nossa cegueira e nos faz enxergar. Jesus está aqui dizendo claramente: eu sou a solução para a sua pobreza, miséria, cegueira e nudez. Eu sou a solução, não a sua riqueza material. Vocês acham que vocês não precisam de nada, mas vocês precisam de mim. Vocês precisam de mim. Mesmo que eles não reconhecessem isso, eles precisavam de Jesus. E é curioso notar a semelhança dessa mensagem com a mensagem para a igreja de Filadélfia que a gente viu semana passada. Eram igrejas completamente diferentes, uma sem estrutura alguma, pobre, sem recurso, e outra aparentemente cheia de estrutura e rica. Mas em contextos bem diferentes, a mensagem de Jesus é a mesma. Vocês são fracos, e eu sou a força de vocês. A diferença é que a igreja de Filadélfia reconhecia isso. Ela reconhecia a sua fraqueza, e a igreja de Laodiceia não reconhece, ela acha que ela é forte. Mas Jesus os traz de volta à realidade e o chama ao arrependimento. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Em outras versões diz, seja zeloso e arrependa-se. Ser diligente, zeloso, é você tomar uma atitude, é você ter uma postura ativa na busca pelo arrependimento. E o primeiro passo nessa busca ativa é: reconheça a sua fraqueza e a sua dependência de Jesus. Isso nos leva para longe de uma falsa sensação de autossuficiência. Isso nos afasta de qualquer possibilidade da gente ser indiferente quanto ao serviço na obra de Deus. Isso nos leva naturalmente, sem ativismo, a sermos instrumentos de Deus onde Ele nos colocou. Nos leva a termos uma função.
seja frio ou seja quente, mas morno jamais, por amor a Cristo e para a glória de Deus. E assim como essa mensagem para essas duas diferentes igrejas era a mesma, Jesus também faz a mesma declaração para as duas igrejas. Eu os amo. Filadélfia é uma igreja que Jesus não tinha nada de ruim para falar, nenhuma repreensão sequer. Ouve dele, eu te amo. Laodiceia, uma igreja que Jesus não tem nada de bom para falar, nenhum elogiozinho sequer. Ouve de Jesus, eu te amo. Porque amor é isso mesmo. É elogio, é carinho, afeto, incentivo, e é também repreensão, disciplina e exortação. Quem é pai e mãe vive isso a cada segundo. E qualquer um que se relacione verdadeiramente com alguém, seja na família ou numa amizade, sabe que a repreensão faz parte do relacionamento e que isso não diminui 1 centímetro do amor que a gente sente pela outra pessoa. E hoje é tempo de repreensão. O mesmo Jesus que disse que estava a ponto de vomitá-los pela boca, também diz que os ama. Parece contraditório, mas não é. Porque o chamado de Jesus é ao arrependimento e ao verdadeiro relacionamento com Ele. Quantas reflexões a gente pode tirar disso tudo? São inúmeras. Assim como Jesus conhecia a igreja de Laodiceia, Ele também nos conhece, Ele conhece a mim, Ele conhece a você. E essa mensagem é também para a gente hoje. Essa foi a parte mais difícil de preparar, da vontade de, às vezes, dizer, gente, vai para casa, reflitam sobre isso, durmam com esse barulho. Já expus aqui, está tudo certo. Mas eu vou trazer mais alguns barulhinhos aqui para a gente dormir com eles. Para começar, como tem sido a nossa relação com o dinheiro? Nós não podemos ignorar as diversas passagens bíblicas que nos alertam sobre esse tema, e aqui a gente encontrou mais uma. O dinheiro é uma das coisas mais perigosas que podem nos levar para longe de Deus. O dinheiro mexe com o nosso orgulho, ele nos traz satisfação, ele nos dá status, conforto, regalias. Quem não quer mais dinheiro? A nossa sociedade prega isso. A gente vive na cidade e no estado que se orgulham por serem os mais ricos do país. A gente está nos Jardins, um dos bairros mais ricos, da cidade mais rica, do estado mais rico, do país mais rico da América do Sul. Como que isso mexe com a gente? Será que nós, Igreja Batista Fonte de Sicar, temos alguma função nesse lugar que Deus nos colocou? Ou será que a gente está sendo levado pelo espírito da nossa época, dominados pelo orgulho das riquezas, iludidos pela falsa autossuficiência, indiferentes à demanda que Deus tem para nós nesse lugar, as pessoas que estão à nossa volta, inúteis onde Deus nos colocou? Eu não vou trazer respostas, é para a gente refletir. Talvez não seja nem um cenário, nem outro, mas eu creio que a gente pode discernir qual que é o caminho que a gente tem seguido. E agora trazendo para o lado pessoal, para mim e para você. Como você lida com o dinheiro? Outro dia, conversando com o Cris, ele me disse uma frase que ficou na minha cabeça por uns dias e eu me lembrei estudando esse texto. O problema não é o quanto você ganha, mas como você gasta o seu dinheiro. O problema não é o quanto você ganha, mas como você gasta o seu dinheiro. Se eu não me engano, foi C.S. Lewis que falou isso no Cristianismo Puro e Simples. Ou foi o Cris, desculpa. Mas eu lembrei de algo semelhante que o C.S. Lewis falou isso também. Como você gasta o seu dinheiro pode revelar muitas coisas sobre o lugar dele na sua vida. Pare um momento essa semana e avalie isso. Cuidado para que o dinheiro não domine a sua vida, seja na falta do dinheiro e, por consequência, numa busca intensa por ele, seja na fartura e, em especial, na fartura. Não deixe que isso tome o seu coração, a ponto de você se achar autossuficiente, não precisando de nada mais. E a gente precisa expandir esse conceito não só para o dinheiro, mas para outras coisas também,
Cuidado para que um novo emprego, ou uma nova posição no trabalho, ou uma conquista acadêmica não gerem em você uma falsa sensação de autossuficiência. Cuidado para que o seu casamento, ou a falta de um casamento, ou qualquer relação de amizade que você tenha, não te faça achar que agora você tem tudo e não precisa de mais nada. Ou quando eu tiver isso, eu vou ter tudo e não vou precisar de mais nada. Cuidado para que a sua vida eclesiástica, as suas funções no corpo de Cristo, não virem puro ativismo sem qualquer relacionamento com Cristo. Fiquem atentos, meus irmãos e minhas irmãs, para que a gente não confunda os nossos bens materiais, as nossas conquistas terrenas, com a satisfação que só tem aquele que reconhece as suas fraquezas e dependência de Cristo. Não confundamos os nossos bens materiais e as nossas conquistas terrenas com a satisfação que só tem aquele que reconhece a sua fraqueza e dependência de Cristo Jesus. Se você tem dúvida, lembre-se daquele caminho que foi exposto aqui nessa carta. Primeiro, algo material ou terreno tem tamanho domínio sobre a sua vida que te leva a se perceber como alguém autossuficiente. Algo domina o seu coração e você se acha autossuficiente. Essa autossuficiência te leva à indiferença com as coisas de Deus. E essa indiferença te leva a uma vida paralisada no serviço ao reino, sem função alguma. Com esse caminho em mente, pega essa ponta aqui e avalia a sua vida. Qual é a sua função no reino de Deus? Eu não quero aqui apelar para puro ativismo. Venham, trabalhem na igreja, desenvolvam seus dons. É claro que isso faz parte, mas não se limita a isso. E não se limita também a cargos oficialmente instituídos. Mas o fato é que Deus não nos chamou para a indiferença e para uma vida estéril no serviço ao seu reino. Deus não nos chamou para a indiferença e uma vida estéril no serviço ao seu reino. Ele nos chamou para sermos sal e luz, para fazermos a diferença onde estamos. Por isso, não se trata apenas de atividades religiosas. Você, como um cristão, salvo pela graça de Deus, qual tem sido a sua função na sua família, na sua escola, na sua faculdade, no seu emprego, na sua rua, no seu bairro, na cidade, no país, na sua igreja também e nos seus relacionamentos? Que diferença você tem feito? Como você tem testemunhado a vida de Cristo em cada uma dessas situações? Como Deus tem te usado para abençoar as pessoas que estão à sua volta? Qual é a sua função no reino de Deus que engloba todas essas coisas? Meu irmão e minha irmã, se você acha que está tudo bem, cuidado dobrado, porque a igreja de Laodiceia também achava. Só Cristo pode revelar. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Mas se você tem sido indiferente e insensível à realidade à sua volta, se você não tem feito a diferença por onde você passa, Jesus te fala nessa manhã que você é morno e que Ele está a ponto de te vomitar. E aí faça aquele caminho ao contrário. Se você é morno e não tem função alguma, você é indiferente às coisas de Deus, provavelmente você se perceba autossuficiente. E isso acontece porque Cristo Jesus não é o Senhor da sua vida. Você é dominado por qualquer outra coisa que não seja Jesus. É impossível que uma pessoa regenerada pela obra de Cristo viva uma vida sem obras. É impossível que uma pessoa que dia após dia consagre a sua vida a Deus seja indiferente ao serviço no seu reino. Impossível. É claro que nós erramos, que a gente peca, que a gente precisa sempre melhorar e aperfeiçoar o nosso serviço, mas a indiferença e a inutilidade Deus não tolera. E Ele está a ponto de vomitar pela sua boca. E se essa é a situação que você se encontra agora, Jesus está te falando também nessa manhã: eu te amo. Se essa é a situação que você se encontra, morno, indiferente, sem função,
Jesus também te diz nessa manhã: eu te amo. Eu estou falando isso tudo porque eu te amo. Estou te repreendendo e te disciplinando porque eu te amo. Tome uma atitude e se arrependa. Ele não só diz que te ama, mas ele também faz duas promessas para você e para todos nós. E agora, o quarto e último ponto para a gente encerrar, as promessas, nos versículos 20 a 22. Lá no versículo 20, Jesus deixa de falar com a igreja no geral, e ele começa a falar com indivíduos, com cada pessoa. Até então ele falava: eu conheço as suas obras, igreja de Laodiceia. E agora ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É diferente, mas é a mesma coisa, porque a igreja somos nós. E a mudança na igreja começa com a mudança da vida de cada um de nós aqui. E ele está à porta batendo. Uma igreja morna significa uma igreja sem relacionamento com Cristo, porque ele está do lado de fora. Não há relação, não há intimidade. É possível que você esteja aqui hoje, mas não tenha nenhum relacionamento íntimo com Jesus. No fim, tudo se resume a isso: relacionamento íntimo com Jesus. Talvez a expressão de maior intimidade entre amigos é quando eles se reúnem, sentam à mesa nas suas casas e comem uma refeição juntos. E essa é a promessa de Jesus para nós essa manhã. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e eu vou comer com você, e você comigo. Esse é um convite para a igreja, é um convite para os cristãos. É possível que Jesus esteja do lado de fora e você nem tenha se dado conta disso. Reflita nessa manhã, qual é o lugar de Jesus na sua vida? Do lado de dentro, à mesa, comendo uma refeição junto com você, ou do lado de fora? Reflita. Fique em silêncio um pouco. Tente ouvir a voz de Jesus. Será que a voz dele está alta o suficiente? Quer dizer que ele está na mesa com você? Será que ele está lá longe, batendo na porta, querendo entrar? Ele pode te revelar isso melhor do que você mesmo. Se ele estiver do lado de dentro, desfrute desse momento. Cuidado para não ir expulsando ele aos poucos. Se ele estiver do lado de fora, abra a porta e desfrute da íntima comunhão com Jesus. Eu te garanto que será a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Ele promete intimidade e ele promete honra. No versículo 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Talvez a maior honra que Jesus possa nos dar é a gente sentar com Ele no seu trono, à direita de Deus Pai. Esse é um lugar de honra, onde junto com Ele nós reinaremos. Como Lucas disse algumas semanas atrás, as promessas de Deus para nós são infinitamente superiores às promessas que o mundo nos faz. Avalie a sua vida nessa manhã. Não saia daqui hoje indiferente à repreensão que Jesus nos faz. Não saia daqui hoje indiferente ao amor gracioso de Deus por você. Tome uma atitude, se arrependa e seja uma bênção onde Deus o colocou. Amém? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 22. Vamos orar? Senhor Deus, sonda o nosso coração, ó Pai. Vê se em nós há algum caminho mau, ó Pai, e nos guia pelo Teu caminho eterno, ó Deus. Perdoa o nosso pecado, perdoa muitas vezes a nossa indiferença, perdoa, Senhor, tantas vezes que a gente preferiu fazer outra coisa, ó Pai, preferiu ser outra pessoa, uma pessoa indiferente, uma pessoa que
não tem função alguma onde o Senhor nos colocou. Nos perdoa, Pai, em cada situação que o Senhor preparou, Pai, que a gente poderia lhe testemunhar o Teu amor, e a gente preferiu a indiferença. A gente preferiu a inutilidade. A gente preferiu, ó Pai, não testemunhar o Teu amor. Cada um aqui sabe, ó Pai, quantas vezes isso aconteceu e tem acontecido. Nós te clamamos, ó Deus, que a gente possa reconhecer a nossa fraqueza, a gente possa colocar a nossa vida diante do Senhor, ó Deus, receber essa repreensão dessa manhã. E que a gente possa, ó Deus, reconhecer que nós dependemos do Senhor, ó Pai. Que se a gente achar que a gente é autossuficiente, que a gente não precisa de mais nada, a gente está perdido, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, a ouvir a Tua voz, a reconhecer a Tua voz, ó Pai, e que se o Senhor estiver longe de nós, que a gente possa ir ao Teu encontro, ó Deus. Que a gente possa ter um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor. E que o Senhor, ó Pai, possa dia após dia nos mostrar a nossa fraqueza, a nossa dependência do Senhor. E nos mostrar, ó Pai, que o Senhor nos faz fortes, o Senhor nos faz verdadeiramente ricos, o Senhor nos faz enxergar, o Senhor cobre a nossa vergonhosa nudez. É o Senhor, ó Pai, que nos sustenta e que cuida de nós, ó Deus. Que reconhecendo isso a gente possa não ter uma vida indiferente, mas uma vida sensível à realidade à nossa volta. A gente possa realmente, ó Deus, ter uma função, a gente possa realmente testemunhar o Teu amor, a Tua verdade, o Teu Evangelho, em qualquer lugar que o Senhor nos colocar, ó Deus. Que isso seja o mais importante das nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, a ter coragem de tomar uma atitude e nos arrependermos, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Nós nos arrependemos nessa manhã e te pedimos que o Senhor use as nossas vidas, que a gente possa ser bênção por onde nós passarmos, ó Deus, e que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Essa é a nossa oração nessa manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.